respeito a essa data da consciência negra. Mas vamos começar essa edição falando da eleição da OAB, a Ordem dos Advogados, aqui em Alagoas. Pois bem, ontem a Advocacia Alagoana ela reuniu ali todos os advogados, mais de 10 mil advogados foram ali à votação, que, no final das contas, reconduziu ao cargo de presidente da OAB o advogado Wagner Paz, que já está aqui com a gente. Ele foi reeleito com 5.956 votos, 69,15% do total. Era uma votação já esperada, Wagner? Bom dia, parabéns pela reeleição. Wagner. Bom dia, meus amigos. Mais uma vez aqui, grande satisfação. Foi uma eleição muito aguardada, uma caminhada muito leve, muito feliz. A gente costumava dizer que era um congraçamento da advocacia pelos últimos 3 anos de trabalho que a gente fez. A gente conseguiu levar muita coisa boa para a advocacia, levamos serviço de saúde, levamos muito curso jurídico, pós-graduação. Então era um momento de a gente unir a classe, muita gente boa, abrindo mão de espaço para estar contribuindo, para estar somando. E a gente conseguiu fazer essa caminhada uma grande festa da democracia e uma votação muito expressiva, a maior votação da história. A gente se sente muito realizado, o grupo foi muito coeso, pessoas que pareciam que sempre estiveram juntos, né? E quando na última eleição era oposição, situação, e a gente, todo mundo para dentro, um clima muito bacana. E acho que isso vai refletir nos próximos 3 anos. Iremos levar ainda mais serviço, mais entrega, com a turma agora totalmente renovada. 70% do nosso conselho é de gente que não participava da OAB, gente nova que veio para somar, e a gente vai fazer muita coisa boa aí, se Deus quiser. Em algum momento, e parabenizando também ao Wagner, reconduzido à presidência da OAB, você se sentiu ameaçado, Wagner, em termos de continuidade, pelo que a categoria apresentava ao longo desses últimos anos, tendo o Wagner Paz como presidente? Eu acho que a gente assim, tinha muita receptividade da advocacia. A gente, onde chegava nos escritórios, no interior, por onde a gente caminhava, as pessoas reconheciam muito o trabalho. E a gente sempre teve uma forma muito leve de conduzir. Desde as primeiras eleições que a gente disputou, vocês se lembram, a gente perdia as eleições e comemorava. Porque a gente entendia que fazia parte. Acabava com festa. E ninguém entendia como é que esses meninos aí perderam a eleição e estão comemorando, fazendo pagode. Mas a gente entendia que aquilo ali era um momento de realmente confraternizar, juntar a advocacia, somar esforço. Então, nunca nos preocupou ganhar ou perder. Nossa maior responsabilidade era realmente extrair o melhor de cada um, fazer com que as pessoas conseguissem resgatar o brilho no olhar, entendessem que esse projeto tem um propósito, não é estar no AB por estar, mas, sobretudo, fazer com que a vida das pessoas melhore, ser instrumento de utilidade para a sociedade, e foi isso que a gente fez. Muito trabalho social, OAB nas escolas, projeto de superação com as crianças de Vila Maté, curso de formação para mulheres vítimas de violência doméstica, atendimento psicológico gratuito para vítimas de violação de direitos humanos, mutirão de diagnóstico de crianças autistas junto à Justiça Federal. Então, assim, muito serviço. Isso é um propósito de vida que a Ordem conseguiu implementar e que a gente espera que amplie cada vez mais para que a sociedade reconheça na advocacia muito mais do que uma profissão liberal, uma profissão cidadã e que garante àqueles que estão na ponta, que às vezes nada tem, alguma dignidade e o prato para botar na mesa. Vamos lembrar, então, chapa arretado, né? OAB mais arretada, ao lado de Cláudia Medeiros, vice. Ao todo, a chapa composta por 108 integrantes, que vão ocupar cargos de diretores, conselheiros federais e estaduais, além também da diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados, também com a continuidade do Leonardo de Moraes. 15% de abstenção, primeira votação online, muito baixo o percentual de abstenção, né? Muito baixo. Apostamos nesse modelo, muita gente ainda tinha dúvidas se esse modelo ia funcionar, mas a nossa gestão se marcou pela tecnologia, pela inovação. Somos uma das poucas que já utiliza ferramentas de colaboração do Google, então a gente não podia deixar essa oportunidade passar. Fizemos uma eleição online e permitiu uma maior participação democrática da advocacia, ou seja, mais de 80 e tantos por cento participaram ativamente, votaram, gente que votou de Singapura, Estados Unidos, 2 colegas estavam lá em Viena, votaram, ligaram para dizer que votaram, ou seja, gente de Brasília, de São Paulo, de Recife. Então, todos que têm um vínculo com Alagoas mantêm a sua... Na Borbulhões, mandou uma mensagem, um abraço para o nosso querido mestre
o maior advogado desse país, mandou uma mensagem muito carinhosa, dizendo que conseguiu votar também de longe. Há muito tempo não votava na eleição do OAB, então acho que foi mais um marco disruptivo da nossa gestão, apostando na inovação, economizando o dinheiro da ordem, porque para você manter a estrutura do dia de votação, muita gente, você acaba gastando recurso. Então a gente conseguiu economizar também com essa eleição online. Foi muito bacana e acho que deu certo, veio para ficar. Wagner, falando sobre as mudanças, você pretende colocar em prática, a partir de agora, sendo reconduzido como presidente da OAB, algumas mudanças, principalmente nos cargos diretivos? O que é que será feito daqui para frente nesse seu mandato 2 na presidência da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Alagoas? Eu acho que a gente vai ampliar cada vez mais o espaço. Então, gente nova que está chegando, como o Vitor Silva, será diretor de Relação Institucional. Natália Peixoto, que é um fenômeno, que fez o OAB Law Trend, é muito boa na parte de tecnologia, será diretora de comunicação. Nós vamos dar espaço para as pessoas que vieram do interior. Temos o Arthur, que é lá de Palmeira dos Índios, vai ser diretor com o Léo na Caixa, vem para somar. Bruna Salles, que nunca participou do OAB, é advogada negra, vem da Associação das Mulheres Advogadas, vai para a Caixa também, com Pedro Gomes, que é do Movimento de Igualdade Racial. Então a gente está dando oxigenada. Eu acho que essa é a melhor fórmula, manter o time que está ganhando, uma aprovação que teve mais de 80% de aprovação na gestão, manter esse time com pessoas novas, com sangue novo, que vem para somar. A ESA também, que é a menina dos nossos olhos, vai ter uma mudança muito significativa, com o Daniel Martiniano, com Ingrid Dantas, que é uma força de trabalho muito grande, vem para somar, para trazer sangue novo e fazer com que a ESA alcance cada vez mais a advocacia. Hoje temos 500 colegas fazendo pós-graduação gratuita, a ideia é ampliar cada vez mais, levar para o interior esse curso de formação, pós-graduação, enfim, muita entrega. E o trabalho de interiorização, como é que vai ficar daqui para frente? É bom lembrar que em 2016, Alagoas contava com 5 subseções, houve um aumento para 9, foi um aumento ali que acompanhou o crescimento da advocacia aqui no estado? Acompanhou o crescimento, né? Nós tínhamos 2 subseções criadas há muito tempo, desde a época do Omar, e que não tinham sido implementadas. Então foram implementadas Porto Calvo, foi implementado Delmiro Gouveia, nós criamos o Vale do Paraíba e nós reformamos todas as subseções. Apenas Santana e Delmiro, que já ganharam o terreno, que já vão iniciar também as suas construções. Então, um projeto muito de levar melhores estruturas para a advocacia do interior. Hoje são móveis de qualidade, computadores, estrutura para trabalho, coworking, salas de eventos, como em Penedo a gente construiu. Então, a gente vai levar mais saúde. No prédio histórico tem consulta gratuita, a gente quer que esse projeto ele vá para o interior através de projeto de saúde itinerante. Ampliar as salas, se é que é possível, que hoje temos salas Central de Flagrantes, CISP, no Presídio, Marcel Shopping, além do Benedito Bentes, Barro Duro, Jacareci, aqui no centro. Mas vamos levar a colocar alguns pontos que ficam um tanto quanto distantes. Por exemplo, Major Isidoro, a gente já tem um sonho antigo, fazer um resgate lá da casa que foi do desembargador Fernando Lima Souza, ou seja, advogado, criminalista que virou desembargador, que é lá de Major Isidoro. Então a gente já tem algum contato ali para colocar uma estrutura da advocacia em Major, porque fica entre Arapiraca e Santana, né? Então está um pouco distante, então tem que ter uma estrutura. Em Maragogi já merece um espaço, já ganhamos um terreno lá do município, vamos construir um espaço para ficar também, que seja uma oportunidade para a advocacia que transita muito ali, ter um ponto de apoio, investir nesse espaço para que a advocacia tenha melhor estrutura de trabalho e focar também muito na prerrogativa. E quando estamos falando, Thaís, e também o que é uma preocupação da própria categoria agora é na expansão, Wagner, nessa sua continuidade como presidente da OAB, para a acolhida aos jovens advogados. O que é que você pretende ampliar agora, tendo essa oportunidade, mais uma vez, de continuar como presidente da OAB? Eu acho que essa questão do acolhimento da jovem advocacia foi um ponto alto da gestão. Nosso conselho da jovem advocacia, com a Gabriela Tavares, com a Maria, com a Joana, que depois foi sucedida pela Gabriela Tavares, levou muito acolhimento, né? Criamos uma comissão de relação acadêmica que hoje a gente cuida não só da jovem advocacia, mas dos estudantes, do futuro da advocacia. Então eles começam a participar da vida da ordem desde cedo. Nesse conselho já tem espaço para os estudantes. Nós temos o projeto do Passe Livre, que os estudantes vão até o OAB para conhecer a estrutura, participar. E agora vamos entregar, nesse próximo mês, finalizando a gestão desse triênio, o Memorial da Advocacia. Esse memorial
vai contar a história da nossa advocacia. A gente não pode perder de vista que tudo que foi construído no passado é importante para manter a altivez da profissão. A gente não vai falar da República sem falar de Rui Barbosa, você não vai falar da redemocratização sem falar de Sobral Pinto e do alagoano Herman de Assis Baeta. Você não pode falar do impeachment do presidente Fernando Collor sem falar de Marcelo Avené. Então, tudo isso é história pulsante, não só para os estudantes das faculdades, mas de escolas públicas, que já visitam a OAB, já fazem o contraturno escolar gratuitamente na nossa sede, também vão ter um espaço de cultura e de história viva, um espaço interativo, tecnológico, que eu tenho certeza que a advocacia e a sociedade alagoana vão amar esse espaço, vai ser um espaço para a sociedade. Então a ordem muda a perspectiva, Dana. Em vez de a gente estar só trabalhando para dentro, nós estamos entregando um equipamento público para a sociedade alagoana, um patrimônio público inestimável, não tem valor, que vai servir aqui para acolher as pessoas com as salas de as comissões pujantes, né, muita vida ali de volta no centro e recebendo as pessoas para conhecer a história da advocacia com um espaço cultural que não existia. Então, Wagner, 2 anos são suficientes, sim, para realizar muita coisa, para ampliar o que já vinha também sendo trabalhado e montado nas gestões anteriores, mas não suficiente para tudo que vocês planejam, né? E tem ali para tirar do papel. Porque ele fala com tanto ânimo, né, do que ainda tem para fazer, né? do que ainda falta para fazer. Então, eu vejo também muito na sua narrativa o seguinte discurso, assim, venham para a OAB, participem da OAB, as portas estão abertas, as comissões estão ali querendo abraçar a classe advocatícia, e isso, de fato, funciona assim. Os advogados se habilitam e podem realmente fazer parte da ordem de maneira mais efetiva. Exatamente. A gente tem a estrutura toda da ordem para a advocacia. Hoje nós construímos uma sala de podcast, qualquer advogado que queira mostrar o seu talento, levando conhecimento para a sociedade, tem à disposição uma sala de podcast, uma sala de entrevistas lá, nosso pequeno estúdio. Então nós temos toda a estrutura e nós precisamos que as pessoas e a advocacia entendam que a OAB é de todos e de todas. Não existe mais chapa A, chapa B. Venham trabalhar pela ordem, venham servir. Quem não tiver disposição para dar aula, para dar curso, pode ajudar no OAB nas escolas, pode ajudar através das comissões, não falta um trabalho, não falta serviço. Então a gente quer que todos e todas venham participar e se sintam partícipes dessa construção que é muito bonita, é um grande legado que a gente deixa para a sociedade, para a advocacia, porque a vida já é tão rápida, passa ligeiro, quando a gente vê, né, já está com a barba branca. Então a gente precisa fazer o nosso melhor, deixar alguma coisa de bom para a posteridade. É isso que fica marcado na nossa vida. E um tema bastante debatido durante a campanha também são as questões das prerrogativas, Wagner. Eu gostaria que você falasse agora o que é que pretende colocar em prática para garantir essas prerrogativas, os direitos da advocacia alagoana. Perfeito. Primeiro ponto, Videlan, que a gente vem trabalhando muito é desmistificar a questão de prerrogativas. Não são privilégios da advocacia. Prerrogativas, que o nome até que a gente precisa repensar, são instrumentos de trabalho que garantem, ao fim e ao cabo, o cidadão o direito dele. O advogado não pede para falar com o magistrado porque quer se queixar de alguma coisa pessoal. Não, é o cidadão que está precisando da cirurgia. Se o juiz não atender, esperar mais 1 semana, 2, ele tem uma deformidade permanente. Então veja que o direito de falar com o magistrado a qualquer tempo é, antes de tudo, um direito do cidadão de ter uma tutela jurisdicional célere, eficaz. Então as prerrogativas não são privilégios, são garantias da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal. E nessa perspectiva de reconstruir essa imagem do que sejam as prerrogativas, a gente trouxe agora um gigante da advocacia, que é Roberto Mendes, que já foi conselheiro federal, presidente da Associação dos Procuradores de Estado, que vai para essa linha de frente para construir o diálogo institucional, mas sempre que preciso, vai também para a linha de frente, para a representação, para que a gente possa dar resposta às instituições, deixar de lado aquele ranço patrimonialista, né, patriarcal, enfim, do pessoalismo que ainda existe aqui e acolá na administração pública, que a gente possa construir um sistema de justiça cada vez mais amplo, mais acessível a quem mais precisa. E nós estamos acompanhando alguns casos e a ideia, por exemplo, da OAB nesses últimos anos tem sido se aproximar ainda mais da sociedade. Como a OAB agora vai acompanhar esses casos recentes que a sociedade alagoana também clama
por justiça, como o caso do serial killer e também o caso do blogueiro Adriano de Farias, que foi assassinado na cidade de Junqueiro. Como ela tem se posicionado e o que você pretende agora nessa sua continuidade também para poder orientar a advocacia a se posicionar sobre esses casos? As nossas comissões, a gente costuma dizer, são o coração da ordem. Então, a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente, do Idoso. Então, cada comissão dessa temática tem um papel fundamental. Então, nós já fazemos o acolhimento de vítimas de violação de direitos humanos e também iremos nos posicionar sempre nesses casos de maior repercussão através dessas comissões, que tem cada um ali, a gente é o presidente da OAB com relação àquele tema. A gente tem dado muita visibilidade para que essas comissões atuem com independência e façam esse trabalho, porque a ordem tem uma capilaridade que nenhuma instituição tem. Essas comissões conseguem chegar na ponta. Então, você tem um Ministério Público que é atuante, que é forte, que é parceiro, mas ele tem limitações de quantitativo de promotores. São poucos promotores para dar conta de tanta coisa. Essas comissões atuam dando suporte. Então, nós fazemos relatório, por exemplo, de escolas públicas que estão precisando de um reparo sob pena de ter algum tipo de acidente, e levamos para o Ministério Público. A Comissão do Meio Ambiente trabalha muito em sintonia com a Promotoria do Meio Ambiente, levando para ele algumas demandas que às vezes não chegam. Às vezes o cidadão ele tem um receio de ir até o Ministério Público. É muito forte o nome Ministério Público, acusação. Então, às vezes, ele se sente mais confortável de levar a denúncia para a OAB. E a OAB faz um filtro, olha, isso aqui tem procedência, isso aqui não tem, vamos levar para o promotor isso aqui que é importante para que ele apure. Outras coisas são, digamos assim, sem fundamentação. Então, a gente costuma fazer esse filtro, ser um instrumento de acesso do cidadão aos órgãos institucionais, e a gente vai continuar nessa pegada, nesse diálogo franco, aberto, mas com as comissões sempre na linha de frente. É um trabalho que é voluntário, é preciso deixar claro aqui também. Já está no DNA também, né? Essa participação das comissões. Está no DNA, a gente costuma dizer voluntário, então recebe muita cobrança, porque o AB não fez isso. Olha, quem recebe salários é o defensor público, o promotor, a gente trabalha voluntário. Então, assim, a gente tem que contar com muita boa vontade das pessoas para deixar o escritório, para deixar a família e se doar ao AB. Então, vai fazer um AB nas escolas, é gratuito, ele paga do bolso, porque assim, ele tem o combustível para ir lá. Ele sai de casa, né, bota o terno, gasta o seu tempo e ainda vai dar uma palestra. É um trabalho muito bonito, mas que exige da gente essa compreensão. Então, a gente gosta de ser cobrado, por quê? Se a gente está sendo cobrado é porque as pessoas acreditam que o AB pode e deve chegar, mas tem muito trabalho por trás. Então, por exemplo, nesse caso dos bairros de Pinheiro, muitos relatórios foram produzidos pela Comissão de Direitos Humanos. E a OAB, muitas vezes, não está na linha de frente da atuação, mas tem um trabalho que está lá por trás. Quem trouxe o Conselho Nacional de Direitos Humanos para Alagoas para atuar no caso foi a OAB. A OAB está atuando diretamente também, junto com essa situação dos flechais. Mas nem sempre a atuação é propondo uma ação, muitas vezes é você acompanhando, já que tem a Defensoria Pública, que tem um trabalho belíssimo, uma instituição muito forte e combatente, você tem o Ministério Público Federal, o Estadual, então é preciso que a OAB também saiba atuar em sintonia, em parceria com instituições, para não também tomar o espaço, nem agir devidamente onde não nos caiba, né? Então a gente costuma sempre trabalhar em sintonia, levando muita... A Comissão do Idoso, por exemplo, é a única instituição OAB que faz hoje relatórios de violência contra o idoso. Muita gente morre vítima de violência dentro de casa. E quando chega a uma determinada idade, começa a ter uma dificuldade mais em relação ao intelecto, vai ficando senil e os próprios parentes se aproveitam. Então, se não for a Comissão de Direito do Idoso fazer o relatório, fazer uma entrevista coletiva para mostrar à sociedade que está acontecendo, alertar para esse tipo de problema, não chega essa informação. Então, assim, é um trabalho muito bonito, as comissões são o coração do AB e vão cada vez mais, agora com a estrutura própria, no prédio histórico tem salas de reunião, sala de atendimento, uma secretaria própria, para que essas comissões atuem, acolhendo a sociedade e levando a quem de direito, as instituições de direito, as representações cabíveis. Você falou agora há pouco sobre a participação de mulheres também na sua gestão, enaltecendo ali a presença da Natália Peixoto na diretoria de comunicação e outras mulheres, a exemplo da própria vice, a Cláudia, que está agora nessa nova jornada, né, até 2027. Há uma pretensão de ampliar a participação feminina nessa nova gestão? A sua gestão que sempre foi marcada pela presença de mulheres na caminhada? Sim. Hoje, 50% de todos os cargos
na ordem, são ocupados por mulheres. Então, nós temos grandes mulheres trabalhando, inclusive as representantes das associações femininas de carreira jurídica que estão dentro dessa gestão, estão nos apoiando, né? A querida Anne Fidelis, a Josefa Murim, da ABMCJ, que é a associação mais longeva de mulheres de carreira jurídica. Então, com certeza, vamos criar essa unicidade. Vamos trazer as mulheres cada vez mais, dando visibilidade. Na última gestão, 3 mulheres assumiram a presidência da OAB, Natália von Sosten, Anne Aires e a nossa querida Adriana Alves, que é a nossa decana do Conselho. Então, dividir com elas a presidência foi prazeroso demais e a gente consegue trazer uma visão diferente. Então, vai ser a mesma toada com que as mulheres tenham. A Cláudia Medeiros não precisa falar, né? A Cláudia é uma gigante, respeitabilíssima em todo lugar que ela chega. E ela vem para uma missão. A Cláudia estava no Conselho Federal, estava no CNJ. Então, declinou do espaço, talvez, com muito mais prestígio para vir para cá, para trabalhar. Porque ela é uma máquina de trabalhar. Com certeza será presidente. É co-presidente que ele chama. Ela vai ser presidente, vai ter a caneta forte, vai fazer o que for preciso para enaltecer. Fizemos um grande evento das mulheres, uma das maiores conferências do país da mulher advogada aqui, que foi feito por elas. A minha participação foi só ajudar, correr atrás de um patrocínio, correr atrás de um apoio, fazer um convite para algum palestrante, mas elas cuidaram de tudo. E por isso que foi tão bonito, tão bem feito. Eu estive no Law Trend, que foi um dos eventos desse ano, assim, sucesso de público. Foi difícil total, até né? Acomodar todo mundo ali, porque muita gente querendo participar das palestras. Legal. A gente vai chegando a essa reta final, Wagner, desejando, claro, uma boa sorte na sua jornada. Sorte, eu estou vendo aqui que ânimo não lhe falta, porque gosta muito de atribuir a reeleição, de maneira geral, em pleitos eleitorais, a falta de ânimo. Diz que o segundo turno, né, gera o segundo mandato é sempre mais devagar. Então, não é isso que você demonstra, você realmente demonstra um gás, uma vontade de continuar servindo, e eu tenho certeza que tudo que você colocou aqui em pauta como promessa para esse segundo biênio vai realmente buscar um caminho para ser realizado. Parabéns. Parabéns, obrigado, Wagner. Obrigado. Muita paixão que a gente tem pela advocacia, e essa paixão deixa a gente cada vez mais animado, mais vibrante, mais alegre, mais arretado, para a gente ir até o fim, fazendo muito mais coisas para a advocacia e, sobretudo, para a sociedade. Nossa missão é extrair a melhor versão de cada advogado, de cada advogada, de cada pessoa, para que a gente, ao fim, consiga deixar um grande legado para a advocacia e fortalecer a sociedade, que é a nossa destinatário final de toda coisa pública, de todo serviço que a OAB presta, e a sociedade merece ter esse reconhecimento e esse trabalho também. Muito obrigado, presidente. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. A gente vai fazer um rápido intervalo agora. Daqui a pouquinho o Boletim Gazeta está de volta com outras informações, análise das capas dos jornais, tem notícia de política. Fica com a gente.